Atrasado, você já fez a chamada? Boa noite. Agora está sendo gravado. Eu faço a chamada sempre depois que eu inicio a gravação. Então, atenção para a chamada, por favor. Tem alguém com ruído? Pode desligar o áudio enquanto não fala, por favor? Obrigado. Essas duas últimas pessoas que chegaram, vocês também estão com problema no e-mail que está cadastrado, assistiram a primeira aula, já pediram para configurar? Pois vocês precisaram pedir permissão para entrar. Sim, professor. No meu caso, eu pedi para colocar a matéria para mim e aí ainda não está aparecendo no e-mail, não. Você me passou o e-mail que você pediu para colocar por e-mail, conforme eu comentei na aula passada? A aula passada ainda não estava organizado, não. Certo, mas você já tem acesso ao Moodle, você já assistiu a aula passada gravada, obviamente, né? E então você já sabe as orientações que eu estou falando, certo? Confere ou não? Não, na verdade, não. Eu não assisti a É? aula passada. Você não tem acesso ao Moodle? Tenho sim, mas não assisti a aula passada ainda. Ah, então tá bom. Adriel, Presente. Breno, Carlos, Presente. Jean, Presente. Ítalo, Jairo, Presente. Jean com J, Luiz Gustavo, Presente. Marçal, Presente. Moisés, Patrick, Presente, Rafael, professor. Patrick presente. Rafael, Presente. Samila, Presente. o Wesley, Wesley está presente. Ok. Muito bem. Ok. Burocracia feita, vamos à nossa aula. Bom, a aula de hoje, como vocês puderam acessar no Moodle, já tem até uma apresentação sugerida. Coloque no chat quem estudou, pelo menos o conteúdo que tem nela, antes de vir para a aula, por favor. Só escrever eu. Muito bem. Vocês têm alguma dúvida com relação ao que viram, então? Para já sair na frente do pessoal que não correu atrás de nada?
Tudo tranquilo? Por enquanto, não. Ok. Eu não costumo que as aulas sejam muito muito... Aquelas aulas cansativas sem a participação do aluno, eu não curto muito, não. Ou seja, o aluno tem que vir meio preparado para a aula, para justificar aí o professor estar acompanhando. É como se fosse uma aula mais avançada, né? O que quer dizer isso? Por exemplo, a gente estudou numeração, né? Então, a numerologia, a gente tem os números. Tudo isso é com foco em microcontroladores, tá? Nós não vamos estudar binário com o mesmo foco que vocês estudaram no semestre passado, não. Nós vamos ter os números que é chamado de UINT, que traduzindo é sem sinal inteiro. Ou inteiro sem sinal, como você preferir. Você faz a anotação aí, obviamente você deve estar com um caderno e uma caneta aí para participar da aula, né? Faz a anotação do jeito que você achar melhor. E tem o int. O int é, vou pôr agora, inteiro, por na ordem certa agora. Na ordem certa não, na ordem que estamos acostumados, né? Inteiro com sinal. Né? E se a gente estiver falando de um microcontrolador, e estamos, se a gente estiver falando então de um 8 bits, 8 bits, nós vamos ter uma contagem de 0 até 255 aqui, e aqui nós teremos de menos 128 até 127. Isso aí resolve o nosso pequeno problema com inteiros. Alguém se perdeu no que foi falado até agora? E quer perguntar? Não? Ótimo. Então, agora nós vamos partir para algo mais complexo. O que seria algo mais complexo? Fração. E a fração também pode ser sem sinal, com sinal. Ainda estamos em 8 bits, então eu vou colocar 8B aqui agora, para simplificar a nossa vida. E, portanto, aqui nós teríamos uma interrogação. Por quê? Porque quando a gente trabalha com um número float, né? Vou até colocar aqui. Float, na linguagem. Acho que você usa float ou double, mas acho que é float. Double int, pode ser inteiro também. Aí depende de como que você vai trabalhar. Existem duas maneiras. A primeira maneira, você vai trabalhar imaginando a vírgula. Ou seja, vamos pôr assim, com vírgula. E a segunda maneira é ponto flutuante. Ponto flutuante. Opa. Alguém não entendeu o que quer dizer o que foi colocado até agora? Tá tranquilo ainda? Ok. Então, a gente já vai pausar aqui e colocar um para casa. Aí vocês anotem aí.
para casa. O que será para casa? Você vai escrever alguns números em binário. Então, vamos pôr aqui um enunciado antes. Represente como um microprocessador, podendo ser um microcontrolador ou não, grava tais números. 2 pontos. Então, vamos por assim, letra A, né? Letra A. Você vai colocar aqui um número inteiro de 0 a 255. Então, eu escolhi o número 139. Letra B. Você vai colocar um número com sinal entre esses números aqui e eu escolhi o menos 94. Ok? Letra C. Considerando que vocês ainda têm dificuldade aqui, vamos pegar mais um desse. Menos 1. Letra D. Vamos considerar agora que você vai representar um número com vírgula. 7,75. Ok? E para... Só subir um pouco a tela. Para a gente... A letra E, né? Deixa eu arrumar isso. Letra E. Para um ponto flutuante, vamos colocar aqui 1,7. Deixa eu ver qual o número fica bom. 1,7 vezes 10 a menos 10. Ok? Então é isso. Então, para casa aí, em termos de conversão, vou querer esses números aqui. Obviamente, ainda podemos fazer uma mistura, tá? Que mistura? Cada um desses aqui ainda pode abrir para sem sinal e com sinal. Sem sinal, com sinal. A lógica vai ser a mesma, só que obedecendo primeiro a regra ou do ponto flutuante ou da vírgula. Alguém tem alguma dúvida no que é para fazer? Algum questionamento? Professor, eu tenho a dúvida. Então, por favor, No pergunte. caso, no caso, esses números aí é para a gente transformar ele em binário? Exatamente. Beleza. Todos eles são binários de 8 bits. Nós vamos ficar sempre trabalhando com 8 bits, tá bom? Beleza. Aí, uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte. Quando vocês fazem esse tipo de representação, observe que eu coloquei o termo até representação, não deixa de ser uma codificação. Ou seja, nós estamos falando em codificação. Uma outra coisa que nós temos que ver quando a gente estuda binário é a codificação. Então, o que eu quero dizer quando eu falo em codificação? Muito simples. Se eu quiser representar a letra A num computador, eu tenho que colocar, obviamente, em um binário.
4, 4. Esse binário, ele pode ser também representado em um hexadecimal. Então, aqui eu vou pôr base 2, aqui eu vou pôr base 16. Porque nós estamos trabalhando com 8 bits, microcontrolador de 8 bits. Se eu considerar que eu vou fazer essa representação aqui usando a codificação da tabela ASCII, então eu sei que esse número seria o 41, e aí bastaria eu colocar os binários aqui, e pronto. Alguém achou isso muito complexo e não sabia? Tudo bem, então tá tranquilo. Então, quando eu faço a representação de uma letra, e cada letra vai ocupar um byte, eu estou fazendo uma codificação ASCII. Quando eu faço uma representação numérica, e essa numérica, eu vou atalhar, eu vou oprimir, né? Não vou mais ficar mostrando em binário, vou direto para o hex. Nós sabemos que isso aqui é o 39 na base 16, segundo a tabela ASCII. Então, eu posso representá-lo como sendo 1, 0, 0, 1, em apenas 4. Como sendo em BCD. Outra codificação. Qual você escolheria? Uma que ocupe 8 bits ou uma que ocupa 4 bits? Comentem, por favor. Alguém aí. O Rafael escolheria 4 bits. Por quê, Rafael? Menos uso da memória. Você sabe como é que é a memória de um microcontrolador de 8 bits? Sim ou não? Não. Ótimo. Sempre que você fala de microcontrolador de 8 bits, ele tem essa regra. O microcontrolador de 16 bits tem a regra equivalente, só que para 16. Só muda isso, tá? E assim por diante para 32, 64 e vai subindo. O microcontrolador de 8 bits significa que ele tem uma estrutura em que os dados são guardados em 8 bits. Então, se você quiser guardar um dado em 4 bits e economizar memória como você escreveu, você vai ter que ter um trabalho de codificação e decodificação da memória guardada. Entendeu? Ou então, você vai guardar 4 bits e ignorar, don't care, x, uma parte dela. O que não economiza memória. Foi bem claro o que eu expliquei aqui agora, Rafael? Entendeu, né? Então, se você está preocupado com economia de memória e vai escolher o BCD por isso, lembre-se, você vai ter o trabalho de fazer uma tradução, porque não é natural para o microcontrolador 51 ou qualquer outro, um PIC ou até um Atetine, que é de 8 bits, qualquer um que seja de 8 bits, não vai ser natural gravar na memória Nibble. Né? Lembrando que quando você tem 4 bits, nós temos aqui um Nibble. Tudo bem? Então você vai ter que fazer um programa para ler na memória e um programa para escrever na memória. Se você usar o ASCII, ou seja, se você gravar assim, você não precisa. E se você gravar 0 e o número aqui, no caso 9, né? 09 em hexa, você também não precisa fazer o algoritmo. Só que você não economizou memória e aquele argumento que você deu caiu por terra. Tudo bem? Então, o motivo de você guardar em BCD ou em ASCII, normalmente, não é para economizar memória. Dificilmente vai ser para economizar memória. Normalmente vai ser
para você facilitar o uso. Vou fazer um exemplo. Se você for mostrar o número 9 num display de 7 segmentos, e existe uma facilidade, então, de converter um BCD para 7 segmentos. Existe até um chip para isso, tá bom? Tudo bem aí? Então, eu tenho que gravar em BCD. Fica mais fácil. Porque 39 não tem nada a ver com o 9 que vai aparecer lá. Muito difícil. Você vai ter que traduzir, vai dar mais trabalho. Ok? Então, aqui dá mais trabalho. Né? Para quem gosta de trabalho, guarda em ASCII. Agora, se você não for mostrar no 7 segmento, mas for mostrar num LCD, cuja estrutura de funcionamento e de memória é a partir da tabela ASCII, qual que é melhor? É melhor guardar em ASCII. Fui bem claro? Entenderam, então, o motivo que a gente estuda o binário e as codificações? É para a gente poder tomar uma decisão em como vamos programar, como vamos armazenar os dados dentro do microcontrolador, entender o que está sendo gravado, saber tratar os dados, fazer as operações e saber programá-las, né? Então, basicamente, o que nós queremos nessa aula de numeração, de binários, é saber se você sabe fazer a conversão para poder entender qual que é a melhor para a sua aplicação, e também saber guardar a informação dentro de um microcontrolador. Segundo passo, saber fazer as operações. Quais operações? As 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão em binário. Por que que isso é importante? Porque se você souber fazer, você consegue programar. Se você não sabe fazer, como você vai programar? O que é programar? Programar é automatizar um processo. Eu queria fazer um programa que fizesse uma salada, né? Vou fazer um robô e esse robô vai preparar uma salada. Eu vou colocar os ingredientes no recipiente, o robô vai pegar e fazer a salada. Aí eu pergunto, você sabe qual salada você quer fazer? Não. Então ele vai pegar aquele monte de coisa e jogar no liquidificador e te dar. Você quer isso? Não. Não é o que você quer. Se você quer que ele faça uma salada, você tem que saber fazer a salada. Então você vai fazer a salada, ver o passo a passo, escrever um procedimento de como fazer a salada, para depois pensar em ensinar um computador a fazer a salada, ou um robô a fazer a salada. Então, qualquer coisa que você vá programar, você antes tem que saber fazer manualmente. Então, pausa aí para vocês darem uma digerida, e eu pergunto, posso seguir? Tô seguindo, então. Ninguém fala nada aí, tá tudo tranquilo. O pessoal aí tá entendendo tudo. Então, emendando agora aqui o para casa, né? Vamos emendar aqui agora. Prove que as 4 operações em binário não geram erros nas contas. Ou seja, eu quero que você comprove. Não é só fazer a conta, não. Porque tem gente que, quando fala assim, eu quero que você faça a seguinte conta, letra A, né? 49 dividido por 20. Tem gente que faz o quê? Faz isso na mão e depois coloca as conversões, faz a conversão para binário e dá as respostas. Eu não quero isso.
Eu quero que você prove que o computador fazendo em binário vai dar certo. E como que vai ser a resposta. Lembrando que eu quero com e sem casas decimais. Ou seja, você vai fazer uma conta e vai sobrar resto. Pronto, você fez o exemplo A. Fiz e deu o resto. Você vai fazer a outra conta e só vai parar quando você tiver o número fracionário como resposta. E você pode até comentar nesse exercício como que seria gravado num computador de 8 bits. Tudo bem? Como seria gravado? Como você poderia armazenar a informação? Letra B. Lembrando que eu quero que você me mostre como que você vai armazenar em 8 bits. Alguns resultados vão ser maiores do que 8 bits. Dê uma solução para isso, sugira alguma coisa. Tudo bem? Você vai ter que tratar esse tipo de problema. Letra C. E letra D. Tudo bem? Então, você tem exercícios de conversão e exercícios aritméticos. Com sinal. São números com sinal. São, inclusive, esse 140 aqui, eu vou mudar para 111. 110, desculpa. Tá? Anotem aí. Corrijam aí. 110. Por quê? Para ele ficar limitado a 8 bits. 140 precisa de 9 bits. Quem está prestando atenção sabe até o porquê. Alguém sabe comentar por quê? 140 precisa de 9 bits? Não? Onde vocês estavam? Onde vocês estavam quando eu escrevi isso aqui em cima? Hã? Até 128 pode ser feito em 8 bits. É o limite. Senão você tem que aumentar o número de bits para ele funcionar. Tá bom? Muito bem. Deixa eu me checar uma outra coisa aqui. Tá certo. Beleza. Já temos 2 lições de casa. E a última lição agora seria algo sobre codificação. O que nós vamos fazer sobre codificação? A gente já mostrou aqui, né? Cadê? Codificação. A gente já mostrou... Cadê a letra A? Aqui. A letra A aqui. Vou centralizar aqui de novo. Já mostramos que a letra A pode ser codificada como sendo 41. Já mostramos que a letra 9, o número 9 mais em ASCII como letra, como caractere, pode ser representado como 39, mas também pode ser representado como 9, ou 09, se for usar um byte inteiro, 09, tá? O nome disso é codificação. Então, eu quero que vocês estudem as codificações ASCII, BCD, Gray. O que é um número Gray? Tá? E por último, eu quero que você proponha uma codificação sua. Então você vai inventar.
Você vai inventar uma codificação, ela pode ser de 4 bits, tá? Só 4 bits. Só para simplificar, já que vai ser feito à mão. E essa de 4 bits significa, então, que ela terá 16 possibilidades. Você vai... cada palavra, cada combinação dessas 16 possibilidades vai gerar, vai significar uma palavra, né? Ou uma frase, uma palavra ou uma frase. Ou frase. Ou seja, é bem parecido com a língua japonesa, né? Em que um desenho quer dizer uma palavra, né? Cada caractere lá é uma palavra e algumas representam algumas frases, né? Quer dizer bom dia, por exemplo. Então, você vai criar 16 frases, vai escolher 16 frases ou 16 palavras e vai codificá-la. A palavra tal significa tal binário. A palavra tal significa tal binário, por exemplo. Então, é só um exercício para começar a trabalhar com binário e achar fácil. E aí, uma vez que você criou a sua codificação, você pode enviar uma mensagem em binário para ser traduzida pelo outro lado de quem receber a mensagem em binário. Então, você vai ter, então, uma tabela, igual a gente faz a tabela ASCII, igual a gente faz a tabela ABCD, a tabela Gray, você vai fazer a tabela da sua codificação. Eu escolhi 4 bits para ela ter apenas 16 linhas. Se eu colocasse 8 bits, ela teria que ter 256 linhas. Isso daria um pouco mais de trabalho que você desejaria fazer, porque a ideia aqui é entender. Então, vamos ficar em 16 linhas. Alguma pergunta? Ok. Então, por hoje é isso. Não tem pergunta, não tem dúvidas. Estou chateado com a quantidade de perguntas, tá, pessoal? Tem que vir mais pronto para trabalhar. Ninguém perguntou nada, tá tudo muito fácil, então o trabalho vai ser tranquilo. Vocês têm até a semana que vem para me entregar. Eu vou colocar no Moodle o prazo e a entrega será um arquivo em PDF. Como que eu faço, professor? Você pode escanear e colocar no seu PDF o que você escrever à mão. Você pode fazer diretamente no computador. A escolha é sua, ok? O que você não pode é deixar de fazer, pois essa tarefa vai valer nota. E essa nota vai somar com outras notas e vai ser necessária para a sua aprovação, né? Se a gente não fala em aprovação, o aluno não faz nada. Então, a gente tem que falar. Sim. No caso, as tarefas, essas duas, transformar aqueles números em binário e aquele no caso das multiplicação, divisão, tem que fazer. Só essas duas tarefas, no caso? Essas, no caso, essas tabelas. 3 tarefas. 3. Qual que é a terceira? Repete, por favor. A terceira é estudar essas codificações, ou seja, fazer um resumo do seu entendimento e de aplicações para essas 3 codificações, ASCII, BCD e Gray, código Gray. Esse Gray chama código Gray. Isso aí tem tudo num livro de eletrônica digital. Ou procure na internet, você também vai encontrar. E também você vai propor uma codificação sua de 4 bits. Você pode escolher se cada código vai ser uma frase ou uma palavra. Eu acabei de dizer isso, estou só repetindo, né? Não sei se você percebeu. Agora, se não está entendendo, tem que fazer uma pergunta mais específica, né? Porque a sua dúvida parecia ser só que não existia essa tarefa. Entendeu? Professor, a gente escolhe a palavra e transforma em codificação. Exatamente. Você pode escolher palavra ou pequenas frases. E aí você, no caderno ou então no arquivo que você vai usar para gerar o PDF, você coloca lá uma tabela contendo a contagem binária de 0 a 16
ou de 0 a 15, na verdade, né? Porque com 4 bits eu conto até 15. Eu tenho 16 possibilidades, mas eu conto até 15. De 0 a 15 e etc. Eu vou agora falar alguma coisa que, obviamente, todo mundo sabe, mas só para deixar claro, né? Por questões de análise combinatória, né? Se o n é igual a 8 bits, ou seja, o número da palavra é igual a 8 bits, nós estamos falando de binário. A partir disso, eu concluo que 2 elevado a n, que é igual, no caso, a 2 elevado a 8, 2 porque é binário, só tem o 0 ou o 1, né? Como é binário, então, duas possibilidades da análise combinatória. Eu tenho duas possibilidades, 8 vezes, 2 elevado a oitava, tudo bem? Que vai dar 256 possibilidades. Só que o máximo valor é dado por 2 elevado a n menos 1, que é igual a 255, para esse caso, do n igual a 8, com n igual a 8. Por quê? Quem sabe me dizer por quê? Porque o 0 é um número. Exatamente, porque o 0 é uma das possibilidades. Isso aqui é tão básico, eu não sei. Levanta a mão quem viu uma luz com essa explicação. Considerando que vocês já fizeram a matéria, isso aqui é uma revisão, né? E ninguém estava tendo dúvidas, obviamente, então eu considerei que isso aqui eu não precisava nem falar, mas como sobrou tempo porque ninguém fez nenhum tipo de pergunta, estou colocando aí. Alguém tem mais alguma pergunta sobre binário que queira sanar antes de encerrarmos a aula para vocês fazerem as tarefas? São 3 exercícios. Um com 5, outro com 4 e o último com 4 também. Estudar um, estudar outro, estudar um terceiro e fazer o seu. Perguntas, pessoal? São 8h10. Não? Não. Então, agradeço a todos e irei colocar esses 3 exercícios no Moodle de forma mais explicada e escrita para facilitar a entrega. Tudo bem? Ok. Agradeço aí a presença de todos, espero que tenham um ótimo final de semana de estudos e que nos vemos na sexta-feira que vem com os resultados. O prazo da entrega vai estar no Moodle e vai estar lá 0 hora. 0 hora significa meia-noite do dia anterior, tá? Meia-noite do dia anterior. Não vou aceitar trabalho nenhum atrasado. Não aceito trabalho atrasado. Está gravado aqui e vai estar escrito lá também. Tem que entregar no prazo. Então, preste atenção no prazo. Quando está falando lá dia 5 a 0 hora, é até o dia 4 às 23h59, porque esse 1 minuto aí não vai dar tempo de entregar. Tudo bem? Então, abraço a todos. Quem quiser tirar alguma dúvida aí em off, porque está com vergonha de falar aqui na gravação, eu ficarei na sala até todo mundo ir embora, tirando dúvidas. Um abraço, vão com Deus, até mais. Boa noite.